Tá, mas aqui eu falei em 600px, 900px, 1200px. Esses pontos aqui que eu peguei de largura que são chamados os responsive breakpoints. Quais responsive breakpoints? Quais widgets eu uso para as minhas telas? Não tem um padrão definido. Não existe um padrão definido para isso. Isso é doloroso às vezes, cara, quando tu vai implementar assim. De início tem que ir meio que no bom senso ou seguir os outros, né? Tá, mas e aí, como é que os grandes projetos fazem? Vou trazer aqui o Bootstrap, por exemplo. O Bootstrap faz isso daqui. O Bootstrap segue o padrão Mobile First. Então, o primeiro dispositivo dele, ó, Extra Small Devices, ou telefones com menos de 576px, então não precisa do extra small aqui, ele é o default do Bootstrap. E aí eu passo a ter uma situação onde tenho dispositivos small, que é quando tem pelo menos 576px. Aí depois 768, 992, 1200 e 1400. Da onde que eles tiraram esses números cabalísticos? 576, 768, 992, 1200, 1400. Não faço ideia. Eles devem ter tido algum experimento, alguma coisa que eles acharam para o projeto deles ser mais interessante usar esses tamanhos aqui. Tá, e o Material Design. O que o Material Design, o pessoal do Material Design diz para esses tamanhos de responsividade? Eles definem lá o Extra Small Phone, que eles dizem Extra Small, é de 0 a 599 dp, no caso, ou px, para o nosso Small. Eles definem entre... o Small eles dividiram em dois grupos ainda. Entre 600 e 900 é um grupo, entre 905 e 1239 é outro grupo. Aí depois Medium, que eles chamam de laptops ali, Medium Laptop, é de 1240 a 1439. Um notebook de tela HD tem 1366 px, então ele cai bem ali no meio desses dois valores. E os desktops largos são acima de 1440. Observe que lá em relação ao Bootstrap, 1400, em torno de 600 ali primeiro, tem alguma, parece fazer algum sentido, mas não tem um número específico definido. Eu trouxe outro projeto aqui só para a gente comparar, o Materialize, por exemplo. O Materialize é implementado com Bootstrap em cima do Material Design. Então, meio que mistura as duas coisas, o que saiu no projeto deles. Para eles, os dispositivos small é que tem menor ou igual a 600px. Aí os medium tem mais de 600 e menos de 992. E aí eles chamam de desktop device 992 a 1200. E aí os large desktop devices acima de 1200px. Então, uma tela de notebook HD é considerado para eles um extra large. Então, não tem um padrão definido para esses breakpoints. Mas, o que são os breakpoints que o Sérgio traz, então, com a experiência do Sérgio? O Sérgio também já se quebrou com alguns projetos e tal. Eu gosto de olhar, não necessariamente esses aqui precisam ser breakpoints dentro do CSS, mas são resoluções que eu vou conferir o projeto se está funcionando, porque é onde pegam em alguns dispositivos. Smartphones mais antigos, ou quando é para pessoa que já não enxerga tão bem, que usa uma fonte maior, assim, eles vão ter em torno de 320px de largura. Então, todo projeto que é para ser responsivo, a gente tem que testar e visualizar se num negócio com 320px de largura ele funciona. O iPhone SE, por exemplo, é um exemplo de smartphone que tem essa largura quando vai acessar. O smartphone padrão, assim, o mais comum que a gente vê, é em torno de 360px, aumentando um pouquinho, tá? Esse daqui é a medida que a gente vou acompanhando assim, a evolução dos smartphones. Isso aqui tá crescendo ali, de 320 foi para 360. Os smartphones mais topo de linha estão usando em torno de 420px. 480 em alguns casos já. Então, a gente tem esses pontos aqui que a gente tem que dar uma boa conferida. A gente tem uma outra classe ali no meio, de 600 a 900px, que são os tablets, e os smartphones quando estão na posição deitada, né? Um breakpoint que sempre tem que conferir é o 366 e as telas grandes que é acima de 1440. São os que eu uso. Esses daqui, eu dividi em 3 os smartphones ali, porque eles são muito pequenos na tela e é muito fácil da gente quebrar as coisas. Então a gente tem que dar uma conferida nesses caras pequenos diversas vezes. Assim. Então vale ter esses 3 pontos para conferir: 320, 360 e 420 pelo menos. Abaixo de 320px não é usual. Se tiver um telefone pequeno, tipo iPhone SE, e ainda usar fonte aumentada, tudo com zoom ali para ver melhor,
ele vai ficar abaixo disso. A gente tem outro, então são basicamente dois grandes blocos. Ou é muito pequeno ou é muito grande. Tem muito espaço na tela. E tem um cara ali no meio para completar só, mas é pequena a gama de dispositivos que fica nesse range ali. Então a gente tem que se preocupar mais nos menores e mais nos dispositivos grandes. Beleza? Unidades de medida que a gente usa nesses caras é outro ponto interessante para fazer o negócio ficar responsivo. Temos as unidades de medida que são absolutas, que é pixels, polegadas e centímetros e milímetros. Pixels é mais utilizados para dispositivos tipo tela, centímetro e milímetro, no caso nosso aqui no Brasil, para quando for trabalhar com mídia impressa. Então, se eu quero definir que a minha folha vai ser numa A4, eu tenho que definir em centímetros ali para sair certinho, para não ter muito erro. É mais seguro fazer uma versão de impressão usando centímetros. E a gente tem as medidas relativas, que é o tal do EMS e o EM e o REM. Para mim, eu tenho dificuldade de usar esses caras. E aparece bastante, tá? Principalmente para medida de fonte, eles são usados bastante. Mas o que é basicamente o EM? É uma medida em relação ao tamanho da fonte do elemento pi. Ou seja, tu tem um body com uma div dentro. No body tu define que a tua fonte é 12px, então um EM vai valer 12px para os elementos que estão ali dentro. O REM é em relação ao root, o R é de root. Então ele pega o elemento principal da tua página e faz a mesma coisa. Então ele pega o tamanho da fonte do teu elemento principal na tua página. Então a tua fonte que tu definiu no body do teu documento é 12px, o teu REM vai ser relacionado a 12px. Tu usa um REM, vai ser 12px. Tu usa 2 REM, vai ser 24px. 3 REM, 36px. Beleza. Eu não acho fácil de usar o EM e o REM ali. Eu sempre tenho minhas reticências em usar esses caras, porque a gente às vezes perde quem que é o elemento pi. O REM até vai porque tu define uma vez lá no root e tu segue. Mas tem esses outros elementos aqui que são relativos ao tamanho da tela, que é porcentagem, que é tu define a porcentagem de um elemento. Se tu está falando width, tu está falando em relação ao elemento pi, a largura em relação ao elemento pi, e o viewport width, que é o tamanho da tua tela, a largura da tua tela. O viewport height é a altura da tua tela. São elementos muito interessantes, muito importantes para a gente trabalhar quando a gente está trabalhando com dispositivos que são responsivos. Em vez de tu definir em pixels, tu vai ter que botar muita quebra ali no meio para esses elementos se manter na estrutura. Usar aqui porcentagem, viewport width e viewport height são muito interessantes. O viewport minimum e o viewport maximum, eu não tenho certeza se está implementado em todos os navegadores. São coisas um pouco mais recentes. Então, tu, em vez de pegar só a largura do teu viewport, tu usa a maior dimensão, ou a largura ou a altura, ou a menor dimensão. A largura ou a altura é menor da tua tela, tu usa em relação à menor dimensão da tua tela. Para ajustar um vídeo ali no meio da tua tela, às vezes pode ser interessante. Beleza, então sempre que for possível usar a medida relativa para o tamanho das coisas, a largura de uma imagem, o tamanho de uma seção, o tamanho de um banner. Se conseguir usar medida relativa para essas coisas é melhor, porque ele se adequa melhor ao tamanho do teu dispositivo. Na hora que tu define como um tamanho fixo, com px, se a tua tela saiu por algum motivo daquelas dimensões que tu estava prevendo, tu vai inevitavelmente ter alguma quebra no teu layout, o negócio vai estourar a tua tela ou ficar uma janelinha pequenininha lá no meio da tua tela. Beleza. Outro ponto que eu não trouxe aqui, e é um assunto, só isso já é um assunto para um talk completo, assim, então por isso que eu não trouxe aqui, é Flexbox. Flexbox é outra ferramenta muito interessante para fazer design responsivo. Só que o Flexbox em si só isso já dá um talk, já dá para fazer 2 horas de papo só sobre cima desse cara. Então eu achei que não fazia tanto sentido trazer ele aqui, porque senão a gente não fala sobre os outros pontos.